Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart. Seção 12.6, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Escreva uma equação polar de uma cônica com foco na origem e com os dados fornecidos. Elipse, excentricidade meio, diretriz x igual a 4. Bom, começando aí pelo teorema 6, onde a gente tem aí a definição de uma equação polar de uma cônica, que é dada por R igual a E vezes D, dividido por 1 mais ou menos E vezes o cosseno de θ, ou R igual a E vezes D, dividido por 1 mais ou menos E seno de θ, tá? Onde, para definir a cônica, temos que se o E é menor que 1, temos que é uma elipse. Se o E é igual a 1, temos que é uma parábola. E se o E é maior que 1, temos uma hipérbole, tá? Sendo que E é o valor da excentricidade. Então, essas são as condições aí, né? Essas são as equações na forma polar de uma cônica, que são 3 possibilidades. A partir do teorema 1, vamos chegar na equação aí do nosso problema. Então, aqui o que ele está nos dando? Uma excentricidade, né? Que é o E meio, ou seja, é menor que 1. Que ele já está nos dizendo aí que é uma elipse, tá? E ele está nos dando uma diretriz, que é o valor de D, de x igual a 4. Tá? Então, a partir dessa condição, que é uma diretriz positiva, e ele diz aí que é com foco, tá, na origem, a gente vai fazer aí o desenvolvimento do teorema 1. Qual é o teorema 1? A gente tem que o módulo de P até F, ou seja, a distância do ponto P, que é um ponto qualquer em cima da curva cônica, até F, que é o foco, dividido pelo módulo do ponto P até uma reta L, que é a diretriz, isso é igual a excentricidade. Bom, vamos fazer uma representação no gráfico para a gente entender melhor aí essas condições. Então, eu vou desenhar aqui os eixos coordenados. Temos aí aqui o x e o y. Aí sabemos que temos uma diretriz que é em x, ou seja, uma reta paralela ao eixo y, em x igual a 4. Então, vou fazer aqui de forma literal, depois a gente substitui os valores. Então, aqui é uma reta L, que é a diretriz. Ou seja, a gente tem aqui que é x igual a mais d, ou seja, o que significa x igual a mais d? Em relação ao foco, tá? Lembrando que o foco está na origem, a gente tem que aqui é uma distância d. Aí, representando a curva, né, que é uma cônica, tá aí a cônica, tá? Qualquer ponto em cima dessa curva é o ponto P. Então, a gente vai vir aqui e vai representar esse ponto P. Vamos pegar aqui um P qualquer. Lembrando que eu considerei a diretriz positiva, porque foi dada a diretriz positiva aqui, tá? Aí, o que a gente tem? A distância de P a F. Então, aqui está o ponto P, que é o ponto qualquer, a distância até F.
Seria essa distância aqui. A distância de P a L seria a distância aqui. Então, o que que a gente tem? Considerando aí que é uma curva polar, essa distância aqui do F até o P é uma distância R, que está aí a um ângulo θ em referência ao eixo polar, que seria o eixo X. E aí a gente pode fazer a decomposição aqui, ó, e pegar essas medidas, tanto na horizontal quanto na vertical. Essa seria o R cosseno de θ, em coordenadas aí polares, e essa seria o R seno de θ. Então, para fazer a definição do que a gente quer para o nosso exercício a partir do teorema 1, quem é a distância de P a F? A distância de P a F aqui, ó, é o R, em módulo, né? Dividido. Quem é a distância de P até a reta L, que é a diretriz, que nesse caso é em x mais d. Essa distância aqui vai ser o total, que é d, menos essa distância aqui, que é r cosseno θ. Então, essa distância aqui é d menos r cosseno θ. Então, d menos r cosseno θ. Isso tudo tem que ser igual ao valor da excentricidade, que nesse caso nós temos aí um valor menor que 1, tá? Essa definição vale para as outras condições também, tá? Para fazer as deduções das outras diretrizes, que eu vou mostrar ali da equação que representa cada um, a gente colocaria uma reta aqui na negativa, uma reta em y positiva, uma reta em y negativa, que daria as 4 fórmulas do teorema 6. Então, aqui desenvolvendo a equação, ó, ou seja, isolando o R na equação, a gente escreveria R igual, passa esse termo multiplicando o E do outro lado, então fica E vezes D, menos E vezes R vezes o cosseno θ. Aí, esse termo que tem o R passa para o outro lado, então fica R mais E vezes R vezes o cosseno θ é igual a E vezes D. Coloco o R em evidência, fica R vezes, aqui tirei o R, sobrou o elemento neutro da multiplicação, que é 1, mais aqui sobrou o E cosseno θ, e isso é igual a E vezes D. Aí temos que R, então, é igual a E vezes D, dividido por 1 mais o E cosseno θ. Então, essa é a equação polar que a gente está procurando, basta substituir os valores, que nesse nosso caso, no teorema 6, seria aqui a parte positiva, ó, E sobre D, 1 mais E cosseno θ. Se a gente tivesse uma diretriz negativa, ou seja, para x igual a menos D, a gente usaria o sinal de menos. Se a diretriz estiver em y positivo, for uma diretriz aqui, y igual a mais d, a gente usaria mais seno. E se for uma reta aqui em diretriz y igual a menos d, a gente usaria menos seno de θ, tá? E aí teria as deduções igualitárias a essas condições. Para o nosso problema, a gente tem, então, R igual. Quem é a excentricidade? É meio. Então, a gente substitui aqui, meio. Que multiplica quem é D? A diretriz, mais 4. Mais 4. Dividido por 1 mais quem é o E? Meio. Vezes o cosseno de θ. Aqui, simplificando esse 4 com esse 2, vai ficar 2. Aí a gente tem R igual a 2, dividido aqui embaixo, tirando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, fica 2, dividido por 1 dá 2, vezes 1. 2, dividido por 2 dá 1, vezes o cosseno θ, mais cosseno θ. Ou seja, R é igual, aqui mantém a primeira fração, que é 2, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 2 sobre 2 mais cosseno θ, ou seja, a equação polar da cônica, que é formada por uma elipse de excentricidade meio, diretriz x igual a mais 4, é escrita como 4 dividido por 2 mais o cosseno de θ. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício.
Até mais!